Olá, amigos queridos, uma satisfação ter você conosco no @canal Varal. Hoje nós vamos falar de algo inusitado que aconteceu entre Elias e Eliseu. Quem foi Eliseu? Vamos fazer um estudo um pouquinho mais profundo? Então vamos começar a lembrar de duas pessoas que nos surpreendem quando lemos as Sagradas Escrituras. Eu estou falando, repito, de Elias e Eliseu. Então vamos lembrar que Elias ele realizou 7 milagres e Eliseu realizou 13 milagres em vida. Agora você vai entender e lembrar também que um dia Eliseu pediu unção dobrada do profeta Elias. E vamos lembrar também que Eliseu herdou a capa de Elias. No fim desse vídeo, você vai entender o porquê Eliseu pediu unção dobrada a respeito do que Elias já tinha feito, sobre os milagres de Elias. Então eu vou começar a narrar o milagre dos ossos de Eliseu. Fato inusitado. Está relatado lá em 2 Reis 13, nos versos 20 e 21, que narra a ressurreição de um homem falecido que, ao ser lançado às pressas na sepultura do profeta Eliseu, devido a uma invasão moabita, tocou os seus ossos e reviveu imediatamente. Um fato inusitado, um fato lindo. O fato demonstra que o poder de Deus permaneceu ali com Eliseu, mesmo após a sua morte. Este evento singular destaca o poder contínuo de Deus e a santidade de Elias, e serviu como um sinal de esperança para o povo de Israel. Eliseu, ele era um homem diferenciado e cheio de propósitos com Deus. Mas vamos explorar isso? Vamos aos detalhes desse milagre ocorrido? O episódio ocorreu durante as invasões anuais de saqueadores moabitas, refletindo a instabilidade política e a fragilidade da nação de Israel, que estava passando por aquele momento, naquela época. Israel passava por diversos problemas de todo tipo. Dentro do contexto da palavra bíblica, Eliseu havia morrido e ele foi sepultado. Mas algo de espetacular aconteceu nesta ação descrita nas Sagradas Escrituras. Algo inusitado, diferenciado, milagre. Mas vamos à ação descrita onde, durante um funeral, israelitas avistaram saqueadores moabitas e, com medo, pegaram o corpo daquele homem, de um homem, e jogou lá dentro da sepultura mais próxima que ali havia. E esta sepultura era a de Eliseu, onde Eliseu estava sepultado. Fato, não? Então, ali aconteceu um milagre, pois assim que o cadáver tocou os ossos do profeta Eliseu, o homem ressuscitou, levantou-se e reviveu. Mas qual é o significado deste evento? Este evento destacou a poderosa unção que Deus concedeu ao profeta Eliseu durante a sua vida. E sublinha que o poder divino sobre a morte supera os limites físicos humanos. Ainda havia poder sobre aqueles ossos. Mas eu vou explicar o porquê. Mesmo morto, Eliseu é reconhecido como um homem de Deus, cujo poder sobrenatural foi conferido por Deus e estendeu-se além da vida física. Ou seja, Eliseu ainda realizava milagre simplesmente tocando o quê? Em seus ossos. Mesmo após a sua morte. O episódio é citado como um dos últimos e mais surpreendentes milagres do profeta. Esse milagre funciona, vou explicar, pense bem, funciona como uma demonstração do poder de Deus sobre a morte
e um último sinal da autoridade profética de Eliseu, encorajando o povo a confiar no Senhor, apesar da ausência do seu grande líder. Assim, eu descrevo esse milagre como um milagre singular que demonstra que o poder de Deus operava através do profeta mesmo após a sua morte, servindo como sinal para Israel de que a promessa divina e o poder ressuscitador de Deus continuavam ativos, apesar da desobediência da nação. Deus ainda estava presente. Mas como disse no começo deste vídeo, agora eu vou no mais profundo, na raiz do nosso entendimento, do entendimento humano e espiritual. Eliseu não tinha pedido a porção dobrada dos milagres de Elias, ele pediu. E assim foi realizado. Elias tinha feito 7 milagres em vida, Eliseu 13 milagres. Então faltava um milagre para Eliseu completar a porção dobrada dos 7 milagres de Elias. Faltava um. E para completar, quando o cadáver toca os ossos de Eliseu, ali se realiza o último milagre que faltava, o último milagre da porção dobrada de Elias. E Eliseu, mesmo morto, completa o 14º milagre que faltava. Entenderam? Assim, ainda hoje tem muitas pessoas morrendo com a unção nos ossos, que não soube aproveitar a unção que Deus te deu em vida. Vemos então que Deus, quando tem um propósito na sua vida, mesmo após a morte, Ele pode realizar a salvação sua. Vamos lembrar e descrever todos os milagres de Eliseu? Vamos lembrar? Eu vou citar. Por exemplo, a divisão do Rio Jordão, 2 Reis 2, verso 14. A purificação das águas de Jericó, está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 21. As ursas e os rapazes, está em 2 Reis, capítulo 2, verso 24. A provisão de água para 3 reis, 2 Reis, capítulo 3, de 16 a 20 os versos. Azeite da viúva, 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. A promessa do filho, a Sunamita, 2 Reis 4, 16 e 17. A ressurreição do filho da Sunamita, 2 Reis 4, versos 32 a 35. A cura da panela de ensopado, 2 Reis 4, 38 a 41. A multiplicação dos reis, dos pães, está lá em 2 Reis 4, 42 a 44. A cura de Naamã, está lá em 2 Reis 5, do 1 a 14. A lepra de Gease, 2 Reis 5, no versos 20 a 27. O machado flutuante, 2 Reis 6, de 1 a 7. A revelação dos planos dos sírios, 2 Reis, verso 6, do 8 ao 12. Ressurreição do homem na sepultura, 2 Reis 13, 21. Tudo isso foi realizado por Eliseu. Eliseu é uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento, cujo nome significa Deus é salvação. Ele foi o sucessor do profeta Elias e teve um ministério aproximadamente de 60 anos, que abrangeu os reinados de Jeorão, de Jeú, de Jeoacás e de Joás. E para terminar, Eliseu agiu como conselheiro de reis e interferiu ativamente nos acontecimentos políticos e sociais de Israel. Basta você procurar e ler. Muitas vezes, em tempos de intensa apostasia e crise, ele estava presente. Ele foi um homem de Deus que fortaleceu a fé em momentos de crises econômicas, sobre invasões estrangeiras. Assim, nós vemos neste vídeo a importância do quê? De um grande profeta, um profeta maravilhoso, que cumpriu quando ele pediu a porção dobrada sobre os milagres de Elias, que eram 7. O 14º foi essa profecia que ele curou
salvou e ressuscitou aquele homem que foi jogado dentro da sua cova. Portanto, Elias teve um grande caminho dentro da história bíblica. É gostoso, é interessante ler. Talvez para você que esteja assistindo, você não crê nisso. Mas Jesus faz milagre que você não tem cálculo, você não tem noção do que é possível. Ele consegue superar todas as dificuldades humanas de uma forma espiritual que nem você e nem ninguém, muitos não entendem. Portanto, Eliseu foi um grande profeta. O meu muito obrigado pela sua... Você que não me acompanhou, ficou até o fim. Eu agradeço a você. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Participe conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus.